Salut, eu sou Maria Rita do blog Quero Falar Francês e eu tenho uma pergunta para você. Você tem medo de falar francês? Então fique comigo e assista o nosso vídeo de hoje. Algumas pessoas me escreveram falando que ela tem receio na hora de falar francês por causa da sua pronúncia, que ela tem receio de pronunciar erradamente as palavras e isso cria um bloqueio e ela acaba evitando de se comunicar e de falar francês. E agora, como superar esse receio, superar esse medo? Duas dicas que eu dou para vocês. Primeira dica que eu dou para vocês é escutar muito francês, principalmente um nativo falando francês. Então você vai falar, mas professora, como que eu vou fazer isso? Gente, a internet é uma ferramenta excepcional para isso. Hoje em dia você pode baixar através da internet rádios francesas, TV francesa, você pode ouvir música, você pode assistir alguns filmes pela internet. E assim você vai assistindo, você vai assimilando os sons das palavras, ok? E a segunda dica que eu dou é você repetir o que você escutou. E sempre repetindo. Então você escuta uma frase, você para, você repete e você vê se está próximo o som do que ele falou com o que você está repetindo. E assim você vai guardando essa similaridade dos sons. Claro que se a gente observar uma criança ou um adolescente que viaja para um país estrangeiro, ele vai ter muito mais facilidade de aprender novos sons e pronunciar de maneira mais correta e mais parecida possível do que um adulto, porque nós temos o problema da nossa pronúncia, da nossa língua, que vai sempre interferir numa língua que você está aprendendo, né? Mas isso não vai te impedir de você pronunciar os sons e se aproximar o máximo possível da outra língua. Fazendo esse exercício de escutar e repetir, você vai se aperfeiçoando cada vez mais. Daí você vira para mim e fala, mas prof, eu não consigo fazer a pronúncia do R do francês, ou on do francês, ou on do francês. Mas eu vou te falar uma coisa, se você observar um estrangeiro falando português, ele pode ser um francês, ele pode ser um americano, o que seja. A partir do momento que ele começa a falar português, você vai observar que ele não é um brasileiro, ele é um estrangeiro, porque ele tem o sotaque natural da língua dele, não é verdade? Por exemplo, hoje em dia, se você assiste televisão, você vai ver que tem vários programas de cozinha, programas de culinária com chefes franceses. Então você tem o Claude que tem o Que Maravilha. Comer algumas coisas, não é, Batista? É verdade. Mas também, às vezes, falar algumas coisas pode ser também muito complicado. Tem o Olivier Anquier, o chefe Jacan, todos eles fazem programa falando português e todos eles têm o sotaque francês. O francês, por exemplo, no francês você não tem o tio no francês. Então, em vez de ele falar São Paulo, o francês vai falar São Paulo, porque ele não consegue fazer o som do ão. A mesma coisa nós, em francês, nós temos alguns sons que é bem mais difícil para a gente pronunciar. Então, você assiste esses programas na televisão, todos eles têm o sotaque, mas todo mundo compreende perfeitamente o que eles estão falando, apesar do sotaque francês que eles têm. O importante é você praticar muito e tentar se aproximar ao máximo de uma boa pronúncia. Mas isso não deve te impedir de se comunicar. O importante é se comunicar e se fazer entender. E nunca deixar que isso te bloqueie e te impeça de falar o francês. Então, para ajudar você hoje, no meu blog, lá vocês têm várias músicas, vários vídeos que eu disponibilizei para vocês. Lá vocês têm os textos em francês com a tradução para vocês praticarem. E também eu vou deixar para vocês um link, um site aqui embaixo, onde vocês podem entrar para praticar a parte da fonética em francês, ok? Então, gente, se você gostou do nosso vídeo de hoje, curte e compartilhe. Você também pode deixar algum comentário, se você conhece algum site onde a pessoa possa entrar para praticar a parte oral, pode deixar aqui pra gente compartilhar com todo mundo. E au revoir, à la prochaine.